Corinthians! Corinthians, o poema do povo! A torcida corintiana! Viva a democracia corintiana! Boa noite a todos, boa noite a todos. É uma grande emoção para mim receber esse prêmio, para todos nós, acredito, principalmente para o Geraldinho, que é professor, de receber esse prêmio das mãos do Luiz, que é filho do nosso querido Paulo Freire, que é um dos nossos grandes inspiradores no que a gente tenta fazer na sociedade. Rapidamente, nós somos um coletivo que tem 3 anos de existência. Nós nascemos quando começamos a perceber que o Brasil ia começar a entrar por um caminho obscuro, um caminho esquisito, né? A partir de 2013 as coisas começaram a mudar, o processo eleitoral da pseudo-democracia que nós tínhamos passou a ser desrespeitado e nós previmos que a coisa ia ficar feia. E num dos primeiros atos em defesa do governo eleito democraticamente, nós nos reunimos, corintianos que já discutiam política, que já discutiam o que o Walter costuma, a gente chama de ethos corintiano, que é justamente essa origem do Corinthians. O Corinthians não nasceu para jogar bola somente. O Corinthians foi um grupo de operários excluídos, marginalizados, que moravam no Bom Retiro e que buscavam ocupar espaços na sociedade. Eles queriam jogar nos campos chiques onde jogavam os clubes ingleses, os clubes alemães, e por um time formado de carroceiros, formado por alfaiates, por sapateiros, e que viam na democracia a melhor forma, né? Eles eram influenciados por... O Walter vai falar melhor sobre essa parte da história, que é a nossa origem, e eu vou falar um pouco mais do que a gente faz hoje, né? A nossa ideia, quando a gente fala que a gente é um grupo de natureza cultural, educativa, é porque a gente quer levar às pessoas o entendimento da sociedade que cerca elas. A gente quer ir para as escolas para falar para as crianças por que o bairro delas é daquele jeito, por que a estrutura da família dela é daquela forma, caminhos que ela pode seguir para mudar a sua história. Normalmente a gente faz sempre na periferia ou para pessoal marginalizado, mesmo que seja no centro. Como já foi falado aqui hoje, a periferia não está necessariamente na borda hoje, né? Nós temos muita gente precarizada no centro. Então o nosso trabalho é esse, é buscar parcerias com outros coletivos, com outros grupos. A gente gostou muito de estar aqui hoje, porque a gente viu diversas possibilidades de parcerias, de pessoas que a gente pode contribuir de alguma forma, seja intelectualmente, seja em trabalho braçal, porque a gente... somos poucos, né? Somos poucas pessoas, mas a gente faz muito, a gente é muito barulhento, né? E dentro do futebol também a gente luta, porque a gente tem a origem no futebol, um grupo progressista de origem no futebol é muito foda. É muito foda porque é o ambiente mais machista, o ambiente mais homofóbico que existe na sociedade brasileira. E a gente luta, a gente apanha, mas é um espaço que a gente precisa, porque hoje a população LGBT, por exemplo, simplesmente desiste do futebol, que é um dos elementos culturais mais importantes do país, né? É uma coisa que forma o caráter do brasileiro. O Brasil para na Copa do Mundo, todo mundo tem um primo, um irmão, um tio, um vô fanático, e uma boa parte da população, primeiro as mulheres, que hoje estão, graças a Deus, conseguindo conquistar os seus espaços, estão conseguindo buscar ir sozinhas para o estádio, não ser mais abusadas, discriminadas dentro dos estádios de futebol, mas ainda sofrem um pouco de preconceito, né, no meio do futebol, principalmente na parte operacional do futebol. Você vê raríssimas dirigentes mulheres, técnicos mulheres, preparadoras físicas mulheres, médicas mulheres trabalhando no futebol. E é uma coisa que precisa se abrir, né? E a gente luta também para conquistar esses espaços. Vou deixar a palavra com o Walter, que é um dos nossos fundadores, para explicar para vocês um pouco mais todo o contexto no qual a gente surgiu. Olá, gente, boa noite. Eu sou o Walter Falcheta, sou jornalista, obviamente corintiano e corintianista. Eu queria explicar primeiramente a diferença entre corintiano e corintianista. O corintiano torce para o time de futebol do Corinthians, quer que o nosso time de futebol vença. O corintianista
pode, e em geral torce para que o nosso time vença, mas o corintianista também torce para que a sociedade, que os operários, para que os gays, as mulheres tenham seus direitos respeitados, para que haja democracia na sociedade. Então o corintianismo, quando a gente fala de ethos, a gente puxa lá atrás a ideia daqueles anarquistas do Bom Retiro que pregavam democracia, livre participação das pessoas e nenhum preconceito. Ontem a gente estava numa reunião para discutir o núcleo de estudos do Corinthians, e o que a gente sempre lembra, o nosso primeiro estatuto diz: você não precisa ser um bacharel, não precisa ser o filho de um empresário, de um cafeicultor para ser um membro do Corinthians. Basta ser um bom cidadão e ser solidário. E foi assim que surgiu o Corinthians. O Bom Retiro naquela época, ele era basicamente dominado pelos operários que se regravam pelo anarquismo. O anarquismo era muito forte naquela época ali, né? E o que aquelas pessoas pensavam? Poxa, um time de futebol, mas futebol é uma coisa das elites, né? A gente está se rendendo àqueles que nos dominam e nos oprimem, né? E aquela discussão permeou os debates por vários anos no Bom Retiro, até que as pessoas chegaram à conclusão: poxa, o futebol é inevitável e nós temos de ser penetras de fato nesta festa das elites, não é? Então, já que é para a gente jogar o futebol, o esporte bretão, trazido pelos ingleses, que nós sejamos protagonistas, né? Então isso que é bonito, né? O Corinthians tem essa história de resistência e ao mesmo tempo rendição, mas é uma rendição com o nosso contágio, né? Nós estamos contagiando popularmente instituições já existentes e que tinham um viés opressor, né? Eu queria lembrar um fato importante e recente, é que o nosso coletivo ele tem um conselho, né, de 13 pessoas, e a gente estabeleceu que ele tem de ser paritário e inclusivo, né? Então nós temos esse respeito à parcela dos negros, pelo menos metade desse conselho tem que ser de negros, de mulheres também, e nós temos, seguindo as estatísticas do IBGE, a representação LGBT e aquelas outras letrinhas também nesse conselho, né? E a gente fez esse ano um trabalho no jogo contra o São Paulo, que era assim: na hora do tiro de meta do time adversário, não grite bicha, grite Corinthians, né? E a Keren, que está aqui, ela está gravando ali, que ela está no nosso conselho e faz parte dessa comunidade. Ela fez um trabalho maravilhoso distribuindo uns adesivos, né? Fez um adesivaço nas redondezas do estádio, e quem viu o jogo ouviu sim parte da torcida gritando ainda bicha, mas eu tenho certeza, eu acredito que esse grito foi abafado de certa forma, né? Se 30 mil estavam gritando há um ano, eu acho que nesse jogo eles eram 15, 12 mil, porque isso de certa forma trabalhou consciências, né? Por último, para fechar, gente, eu acho que o futebol também é um meio de a gente transformar as nossas loucuras em sedições, em revoluções, em saudáveis rebeldias, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar isso, né? Somos todos loucos por quê? Pela democracia, pela unidade e principalmente pela liberdade. E eu acho que tem uma palavra que foi dita aqui, né? E eu cheguei a conhecer o Paulo lá na PUC, eu estudei na PUC, e que é um termo que para nós é muito importante: amorosidade. Isso é fundamental, gente. Poxa, sejamos mais amorosos, inclusive entre nós da esquerda. Muitas vezes, por divergências internas, nós somos duros, né? Nós somos ríspidos, né? Nós somos pouco respeitosos uns com os outros. E a gente está precisando muito disso nesse momento,
de amorosidade, gente. Então sejamos mais amorosos e vai Corinthians! Então, amigos, Walter e Sócrates, presente! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações.